A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Urbano, em cumprimento ao artigo 133, parágrafo 2º do Regimento Interno, realizarão sua segunda reunião conjunta da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, agendada para ocorrer no plenário do deputado Osni Regis, às 10 horas do dia 16 de abril de 2025. Registro que a Comissão de Constituição e Justiça tem quórum com a presença deste deputado, o deputado Pepe Colasso, do deputado Fabiano da Luz, do deputado Márcio Machado, do deputado Matheus Cadorim e do deputado Mauro de Nadal e do deputado Alex Brasil. Pergunto ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação se há quórum desta comissão. Bom dia, senhores presidentes, deputado Pepe Colasso, deputado Ivan Nates, bom dia a todos os senhores deputados. Há quórum na Comissão de Finanças e Tributação, mas eu quero, deputado Marcos Vieira presente, deputado Fabiano da Luz presente, substituindo o deputado Luciano Caminati, deputado Matheus Cadorim presente, substituindo o deputado Camilo Martins, deputado Jair Mioto presente, deputado Mário Mota presente, deputado Sargento Lima presente. Mas, senhor presidente, antes de darmos início à reunião conjunta, o nosso colega deputado Matheus Cadorim faz aniversário no dia de hoje. Parabéns, deputado. Muitos anos, muitas felicidades. Deputado Ivan Nates. Há quórum na Secretaria de Finanças e Tributação. Eu pergunto ao presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Urbano, deputado Ivan Nates, se há quórum também nessa comissão. Bom dia, senhor presidente. Registro a presença de quórum para deliberarmos na Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Urbano, da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento a todos os presentes. Peço vênia às comissões de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Urbano para tratar de um assunto que dá continuidade à 9ª reunião ordinária da CCJ, que ficou aberta. Então, isso diz respeito apenas aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, devido à matéria deliberada ontem na Comissão de Segurança Pública e que teve que retornar e ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria ela foi inicialmente apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido considerada constitucional e adequada à técnica e em seguida tramitou perante a Comissão de Finanças de Finanças e Trabalho também, onde recebeu a emenda modificativa à hora em análise. A autoria dessa emenda do deputado Sargento Lima. Ela teve essa emenda modificada na Comissão de Segurança Pública. Antes da apreciação da emenda no âmbito da CCJ, pelo fato da mudança na Comissão de Segurança Pública, o autor da emenda protocolou requerimento número 112 de 2025, solicitando o encerramento da tramitação da emenda, que foi deliberada e aprovada pela Comissão de Segurança Pública. Tendo em vista que o deputado Sargento Lima, que era autor dessa emenda, pediu o encerramento, a Secretaria da Casa Civil, representando o Governo do Estado, solicitou que este projeto
tramitasse novamente nesta Casa Legislativa. Tendo em vista que isso já foi deliberado em todas as comissões e não houve alteração pelo fato da retirada desta emenda pelo deputado Sargento Lima, ela já tem todas as deliberações feitas em todas as comissões e está pronta para ser deliberada, então, em plenário. Eu voto por esse encaminhamento e só peço a chancela de todos os nobres deputados. Então, todos de acordo? Então, essa matéria está pronta para ir ao plenário. Solicito, então, agora, vamos deliberar as matérias da sessão em conjunto. Os projetos de lei previstos são os projetos de lei 0070/2025, projetos de lei 0090/2025, projeto de lei 0170/2025, todos de autoria do governador do Estado, que eu já faço o pedido para que o presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, possa fazer a leitura das relatorias que vêm subscritas pelos presidentes que avocaram essas relatorias dessas comissões. O primeiro projeto de lei é o 0070/2025. Bom dia, senhores presidentes. Bom dia, senhores deputados. Vamos, então, ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0070/2025, que altera o artigo 2b da Lei 13.516/2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares, e estabelece outras providências. O autor do projeto é o Governo do Estado e, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o deputado Volney Weber, no âmbito interno da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, no âmbito interno da Comissão de Trabalho, deputado Ivan Nates. Houve a apresentação, aberto o período de vistas para possíveis emendas, houve a apresentação de uma emenda por parte do deputado Volney Weber, que apresentou um substitutivo global. O projeto deveria ter tramitação no dia de ontem, mas, conforme acordo dos membros das comissões junto com o governo, ficou para ser deliberado hoje. E o governo concordou com o substitutivo global do deputado Volney Weber. Então, feita a leitura da emenda CCJ Finanças junto com o deputado Volney Weber, que são os relatores, optam pela regular tramitação do presente projeto de lei 0070, ou seja, aprovando no âmbito interno dessas comissões o substitutivo global apresentado pelo deputado Volney Weber. É o voto, senhores deputados, que é pela aprovação da matéria com a emenda substitutiva global do deputado Volney Weber. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para discussão e votação. Só para corrigir, presidente Marcos, eu falei que a relatoria era feita por esses presidentes. Essa matéria foi a relatoria do deputado Volney Weber. Foi feito, deputado Volney Weber. E coloco em discussão, então, o projeto de lei 0070/2025. Palavra, deputado Volney. Muito bem, senhor presidente. Presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, Pepecolasta, CJ, Ivan Nates, presidente da Comissão de Trabalho, a todos os integrantes aí das três comissões, colegas deputados, deputadas. É bem verdade, né? Esse projeto, ele vem de autoria do Governo do Estado e automaticamente ele entra na casa para corrigir materialmente o caput do referido artigo 2º, seguindo aí os princípios da segurança jurídica. Porém, como bem falou já o deputado Marcos Vieira, eu coloquei uma emenda substitutiva global pelo fato de a matéria tratar da questão das rodovias e faixas de domínio. Essa emenda vem ao encontro da necessidade dos catarinenses, uma vez de que as faixas de domínio, quando instaladas as rodovias no centro urbanos, acabou vindo a lei de faixa de domínio engolindo os estabelecimentos. Podemos dizer assim, numa linguagem bem popular, engolindo os estabelecimentos.
E essa emenda vem, nesse momento, então, esclarecer os conceitos legais aplicáveis a essa espécie, nos termos da norma, então, que regulamenta. Ela já vinha sendo regulamentada até então por decreto, mas entendemos que para trazer segurança aos catarinenses de forma geral, nós precisamos transportar esse decreto para lei. Então, simplesmente é isso. O decreto que foi consensuado com o governo, com a Secretaria de Infraestrutura, com muito debate, muita conversa, nesse momento, então, prevalecendo já valendo o decreto, mas trazendo segurança jurídica, transformando o decreto agora em lei. É nada mais que isso, incluindo o decreto na lei que trata deste assunto. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de lei 0070/2025, que tem emenda substitutiva global do deputado Vonei Weber. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0070/2025, projeto com emenda substitutiva global. Agora, peço ao presidente Marcos que faça a leitura da relatoria do projeto de lei 0090 de 2025. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que nós possamos pular a leitura desse relatório, tendo em vista que este também houve apresentação de emenda e seus autores estão pedindo o encerramento dela para que possamos anexar o presente projeto e votar na forma original. Então, peço ao presidente que faça a leitura e a relatoria do projeto de lei 0170/2025. Senhores deputados, trata-se, pois, de relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0170/2025, que altera a Lei 16.465 de 2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividades finalísticas, dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica, institui gratificação especial, altera o artigo 7º da Lei 11.496 de 2000 e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e, no âmbito interno das três comissões, CCJ, Finanças e Trabalho, os seus presidentes são os relatores, deputado Pepe Colas, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Nates. O projeto de lei, senhores deputados, trata-se da concessão de gratificação e vou fazer questão de ler quais as categorias que estão sendo beneficiadas. Artigo 1º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão de cultura, devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotado na Fundação Catarinense de Cultura. Artigo 2º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão e promoção de educação especial, devido aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo lotado na Fundação Catarinense de Educação Especial, exceto aos servidores do Magistério Público Estadual regidos pela Lei 6.844, de 29 de julho de 86. Artigo 3º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão de esporte, devido aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo lotados na Fundação Catarinense de Esporte, FESPORT. Artigo 4º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão de amparo à pesquisa e inovação devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotados na Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC. Artigo 5º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão agropecuária devido aos servidores titulares e de cargo de provimento efetivo lotados na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. Artigo 6º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão de assistência social devida aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotados na Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família. Artigo 7º.
Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão da aquicultura e pesca, devido aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo lotados na Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca. Artigo 8º. Fica instituída a gratificação de retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão da indústria, comércio e serviço, devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotados na Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços. Artigo 9º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão de meio ambiente e economia verde, devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde. Artigo 10º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão de turismo, devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado de Turismo. Artigo 11º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividades de gestão de desenvolvimento das regiões metropolitanas, devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo lotado na Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina. Artigo 12º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão administrativa devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo integrantes do quadro pessoal civil do Poder Executivo lotados na Secretaria de Estado de Segurança Pública, na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e no Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Artigo 13º. Fica instituída a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão administrativa devido aos servidores titulares do cargo de provimento efetivo do Poder Executivo lotados na Secretaria de Estado da Educação, exceto aos servidores do Magistério Público Estadual regidos pela Lei 6.844, de 86. Artigo 14º. Os servidores designados para exercer as atribuições no Centro de Serviços compartilhados manterão as retribuições financeiras que tratam os artigos 1º, 4º, 5º, 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, 6º E, 6º F, 6º G, 6º H, 6º I, 6º J, 6º K, 6º L, 6º M, 6º N e 6º. E 6º. O desta lei recebidas pelos órgãos de origem. Artigo 15º. O valor mensal das retribuições financeiras de que tratam os artigos 1º, 4º, 5º, 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, 6º E, 6º F, 6º G, 6º H, 6º I, 6º J, 6º K, 6º L, 6º M, 6º N e 6º. O desta lei fica estabelecido o valor igual ao produto entre o menor vencimento fixado do quadro único da administração autárquica fundacional do Estado de Santa Catarina, vigente na data da publicação desta lei, e o multiplicador 9,13743. Também diz o seguinte: os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei serão implementados parceladamente, observado o seguinte cronograma: 60% a partir de 1º de maio de 2025 e 100% a contar a partir de 1º de abril de 2026. Os percentuais estabelecidos nos incisos do caput deste artigo não são cumulativos. Fica vedada, parágrafo 2º do artigo 18, fica vedada aos servidores integrantes do quadro especial dos órgãos da administração direta ao TAC fundacional a acumulação de vantagem pessoal de que trata o caput deste artigo, com a gratificação de que trata a Lei 18.315, de 29 de dezembro de 2021, com as retribuições financeiras por desempenho da atividade finalista que trata a Lei 16.465, de 2014, prevalecendo a situação mais vantajosa para o servidor. Tem outras situações também previstas na lei, mas basicamente é essa, né, o corpo principal do projeto de lei. Verificando toda a documentação acostada ao presente projeto de lei, ela atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não tenho dúvida de que a sua tramitação pode ser feita de forma regular. E o voto das três comissões, feito pelos três relatores, é pela aprovação da matéria na forma original do presente projeto de lei. Coloco em discussão o projeto de lei 0170/2025, de autoria do governador do Estado, que altera a lei número 16.465, 2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividades finalísticas e estabelece outras providências. Essa matéria teve a sua relatoria e a aprovação por parte dos relatores
da forma original. Em discussão, com a palavra, deputado Fabiano. Senhores presidentes, colegas deputados, primeiro aqui, em nome do Sintesp, eu vim trazer para todos os colegas que houve um diálogo e um acordo entre o governo com as categorias dos servidores, com o Sintesp. E a gente tem que referendar e agradecer quando há esse diálogo entre as partes e chegaram num acordo do projeto que aqui está, que depois de 12 anos de luta, os servidores públicos finalmente conseguem ter um pouco mais de reconhecimento pelo seu trabalho. E esse projeto vai beneficiar 6.105 servidores públicos. Agora, eu falo aqui também em nome da deputada Luciane Carminati, que é da Comissão de Finanças, de que ficou mais uma vez, ou ficaram mais uma vez, os servidores da educação para trás e não contemplados com esse projeto. Inclusive, a deputada queria pedir vistas desse projeto, porém, como há acordo de líderes de que esse projeto seria votado hoje, o que nós queremos pedir é para o líder do governo, para que converse com o governo, para que ele abra diálogo com a educação, para que eles também possam reivindicar aquilo que é de direito, que está atrasado e que há muito tempo também eles aguardam para que o governo receba e dialogue com a categoria. Mas que esse projeto atende os servidores, ele contempla a categoria que há muito tempo espera por um benefício. Deputado Mauro. Também para discutir a matéria, senhores presidentes, colegas deputados, aquilo que o deputado Fabiano falou é importante para o amadurecimento desse processo, porque a gente acompanha várias categorias de servidores do governo do Estado de Santa Catarina há muitos e muitos anos, reivindicando uma melhoria nos seus vencimentos, né? Porém, a gente sabe de que nesses últimos dias, desde o momento em que o governo protocolou a matéria e no mesmo dia retirou a matéria da pauta de discussão aqui na Casa, muitas tratativas por parte das 3 comissões aconteceram com o governo do Estado de Santa Catarina, evidentemente no intuito da evolução. Mas percebemos também que dentro desta linha, os servidores da CRE, que estão lá à disposição do governo do Estado, que também fazem parte do quadro do governo catarinense, voltado à nossa educação de Santa Catarina, ficaram fora nesse momento das gratificações. E da mesma forma, vários servidores que estão também à disposição aqui na Secretaria de Estado da Educação. A pergunta que fica aos senhores colegas deputados estaduais, se há uma margem ainda de conversa futura para que sejam contemplados esses servidores e qual a razão, nesse momento, principalmente o deputado Marcos Vieira, que acompanhou mais atentamente este projeto, quais as razões do governo do Estado de não terem contemplado, nesse momento, esses servidores nesse projeto que está sendo votado no dia de hoje. Mas destaco a evolução da matéria, contemplando servidores que há muitos anos estavam na fila de espera por parte do governo, a sensibilidade do governo do Estado em atendê-los neste momento, porém, somente essa indagação quanto aos servidores da CRE, qual foi o entendimento e o encaminhamento feito por parte do governo para não contemplá-los nesse projeto de lei. Senhor deputado Mauro de Nadal, hoje ainda pela manhã conversei com o presidente da Casa e ontem havia conversado com o ex-deputado Kennedy Nunes, secretário da Casa Civil, né, e Vossa Excelência também hoje fez a indagação de manhã cedo. Primeiro, questão da educação, né? Os professores lotados, esses o governo alega que já foram contemplados na descompactação da tabela, perfeito? Outras situações, o governo informou para o deputado Júlio, também ontem para mim, que vai continuar conversando para contemplar outras categorias no futuro próximo. É a informação do governo para esta Casa, feito pelo deputado Kennedy e também pelo secretário adjunto Marcelo. Ok. Obrigado, deputado. Continue a discussão, deputado Mário Mota. Senhores presidentes, senhoras deputadas e deputados, a minha participação vai no sentido de uma união das falas dos deputados que me precederam, Fabiano da Luz e Mauro de Nadal. E eu gostaria apenas de acrescentar, como argumentação ao que disse o deputado Mauro de Nadal, que é imperativo destacar que os servidores do quadro civil e do quadro do magistério
tanto da Secretaria de Estado da Educação Prédio Central, como das CRES, ou UCRES, ou GEREI, ou, enfim, como chamamos atualmente, desempenham de maneira indistinta as mesmas atividades administrativas que são essenciais à coordenação dos sistemas administrativos no âmbito da educação estadual. Tais funções, que incluem planejamento, gestão de processos, supervisão de sistemas, suportes técnicos administrativos, são exercidas no mesmo órgão e demandam competências equivalentes, independentemente da vinculação funcional do servidor. Excluir do quadro do magistério da percepção dessa gratificação configura, no nosso ver, uma distinção injustificada, ferindo o princípio da isonomia salarial previsto no artigo 5º da Constituição Federal, reiterado no artigo 39, parágrafo 1º, que assegura o tratamento equitativo a servidores em condições funcionais semelhantes. A justificativa que nos trouxe o presidente Marcos Vieira, relacionada à descompactação da tabela, sabemos nós que alguns são beneficiados, outros não chegaram a receber esse benefício substancialmente. Em relação especificamente a uma gratificação que já é destinada a um magistério, que, no mínimo, fosse dada ao servidor a possibilidade de optar, uma vez que o próprio projeto não permite a acumulação de gratificações, o que é, no meu entendimento, algo absolutamente correto, mas que fosse dado aos servidores do magistério a possibilidade de optar, se fosse o caso. Como o acordo de líderes trouxe o projeto diretamente, sem a possibilidade de pedir vistas, e era essa a nossa intenção também, a semelhança da deputada Luciane Carminati, eu acrescento e reforço o pedido feito pelo deputado Mauro de Nadal, para que possamos, num período muito breve, retomar essas discussões em nome do Magistério de Santa Catarina. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Vonei Weber. Mais dois, deputado, questão de ordem. Na mesma linha... Deputado Vonei. Só um momento, deputado Vonei, por favor. Uma questão de ordem. Eu cometi um lapso, na verdade, uma pequena emenda do governo, e eu esqueci de mencionar, que trata, na redação do artigo 119A da Lei 14.675, de 13 de julho de 2009, diz o parágrafo 4 diz o seguinte: para fins de cumprimento dos percentuais previstos nos artigos 30 e 31 da Lei Federal 11.428, de 22 de março de 2006, é possível o aproveitamento das APPs existentes no imóvel. Tá? Essa então, emenda é do próprio governo. Da questão do ambiental. Ela está sendo discutida também agora. Deputado Vonei Weber. Muito bem, então, quero aqui cumprimentá-los de forma muito especial, os nossos 3 presidentes da nossa comissão conjunta, na mesma linha do deputado Mauro de Nadal e na mesma linha também que aqui falou o Fabiano da Luz e também deputado Mário Mota. A gente sabe da tramitação até rápida que aconteceu no acordo de líderes, fazendo com que esse projeto pudesse contemplar o mais rápido possível a grande massa dos nossos colaboradores do Estado, e a grande massa foi contemplada, mas do meu ponto de vista, acho injusto a forma de como ficou os servidores da área da educação, nesse sentido. Então, que nós possamos, com muita celeridade, buscar a conversa com o governo para buscar esse equilíbrio, buscar a isonomia, fazendo com que todos fossem olhados da mesma forma, com a mesma atenção. E aí eu peço aqui encarecidamente ao líder do governo, que também é presidente da Comissão do Trabalho, o qual também os 2 presidentes das comissões, tanto de Constituição e Justiça, também o Marcos Vieira de Finanças, que busquem de imediato esse diálogo, essa conversa, para fazer com que a gente possa corrigir, acredito eu, esse erro. Se a correção é porque é um erro, no meu ponto de vista, e que traga esse conforto a todos os servidores de forma igual. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhores deputados, nos últimos 6 anos, nós acompanhamos aqui juntos
a dificuldade que o governo tem em remanejar servidores que recebem adicionais em secretarias e para que eles sejam remanejados para outras secretarias, as quais não fazem, não adotam o mesmo procedimento remuneratório. Isso desequilibra os trabalhadores que estão em algumas secretarias, porque essas secretarias que fazem a remuneração do adicional têm mais funcionários em detrimento das outras secretarias cujos os adicionais não são pagos. Então, é uma luta antiga do governo, de todos os governos que passaram por aqui, fazer essa repatriação desses funcionários para equilibrar o número de funcionários dentro das secretarias. Então, esse é o principal objeto desse projeto. Valorizar os servidores que se dedicam mais e também fazer com que a gente possa fazer esse repatriamento. É óbvio que o governo trabalha com uma estimativa orçamentária, deputado Mauro de Nadal, com uma estimativa orçamentária dentro dessa realidade que apresenta o próprio projeto de lei. Incluir os servidores da educação nesse momento extrapolaria essa previsão orçamentária. Então, o governo faz essa reforma nesse momento, apresenta dentro da sua condição, observa o impacto financeiro do IPREV, que é sempre um problema, e prepara estudos para incluir o magistério, atendendo ao pedido de vários deputados da categoria que efetivamente merece. Então, nós vamos cumprir essa etapa agora e vamos continuar fazendo os estudos para poder, no futuro, aproveitar os trabalhadores de GEREI e outros gerentes que efetivamente, na nossa concepção, também merecem, mas a gente precisa de orçamento para poder fazer esse compromisso. Faço este registro, deputado Mauro de Nadal, deputado Volney Weber, e acho deputado também Fabiano, que também fizeram esses questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em discussão. Vou colocar em votação. Em votação, projeto de lei 0170 de 2025. Em votação, projeto de lei 0170 de 2025 com emenda aditiva. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado, então, o projeto de lei 0170 de 2025. Antes de deliberarmos... Antes de deliberarmos o próximo projeto de lei, a presidência da Casa comunica que nós vamos antecipar a nossa sessão plenária de hoje, a ordem do dia de hoje, vamos antecipar para as 14 horas, para deliberarmos esses assuntos, tá? 14 horas, a nossa ordem do dia de hoje. Passo a palavra ao senhor presidente Marcos Vieira para a relatoria, leitura do projeto de lei 0090 de 2025. Deputado Mauro de Nadal, ficou contente com a antecipação das 16 para as 14 horas, dado o dia? Aliás, eu só indaguei aqui porque esse requerimento era muito comum quando eu estava presidente e eu acabava contrariando a tua intenção, sempre deixava para as 16, né? Mas o deputado entendeu da necessidade, né? Senhor presidente, o senhor presidente vai fazer agora a leitura e relatoria do projeto de lei 0090 de 2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento com a garantia da União no âmbito do programa para o aumento da resiliência climática e redução de risco de desastres em Santa Catarina, estabelece outras providências. Por uma questão de ordem, eu vou me permitir falar em nome da bancada do Sul,
que apresentou uma emenda modificativa? Uma emenda aditiva, onde pedia para se incluir recursos referentes a investimentos também na região sul do estado de Santa Catarina. Em diálogo com o governo do estado, durante o dia de ontem, tendo em vista que a bacia hidrográfica do Rio Tubarão, o governo está estabelecendo, juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina, o projeto de redragagem do Rio Tubarão, e esse projeto tem previsão para ser entregue em dezembro desse ano. Ao invés de incluirmos essa emenda nesses recursos que vão vir através do financiamento do BIRD, o governo se comprometeu a colocar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai tramitar nessa Assembleia e que vai, posteriormente, ter o orçamento previsto para o ano de 2026. Como o projeto ainda não está pronto, nós não poderíamos executar qualquer obra nesse ano. Nós entendemos que a sugestão dada pelo governo do estado, ela é bem-vinda e vai contemplar o anseio da bancada do Sul em colocar no orçamento que nós vamos deliberar nesse ano, com a previsão orçamentária para o ano de 2026, tendo em vista que a gente já vai ter esse projeto em pronto. Então, em acordo com a bancada do Sul, o coordenador da bancada, o deputado Tiago, não faz parte das comissões, então estou falando em nome do coordenador, mas aqui a gente tem a presença do deputado José Milton Schaeffer, do deputado Vonei Weber, do deputado Gessé Lopes, que também fazem membro da bancada. A gente pede o encerramento da tramitação desta emenda. Passo a palavra também por uma questão de ordem para o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Pepe Colasso, em seu nome, cumprimento a todos os presidentes das 3 comissões, os colegas deputados. Nós também havíamos apresentado 2 emendas a esse projeto de financiamento do governo do estado, no sentido de contemplar 2 obras muito necessárias lá do sul do estado. A primeira deles é o desacionamento do rio Uruçanga e de toda a sua bacia. Esta é uma obra muito necessária e a pedido dos moradores, que pega de Jaguaruna, passando por Içara, Sangão até Uruçanga, de que o estado já tem um projeto que o estado destinasse recursos para esta obra. Por isso a necessidade da colocação dessa emenda em nome de centenas de pessoas que a cada enchente são prejudicadas, bem como também colocamos uma emenda para a construção da barragem do Rio do Salto, no município de Timbé do Sul, Turvo, Meleiro, toda aquela Vale do Araranguá. A cidade de Araranguá, ela é alagada com frequência por falta desta barragem. São obras muito necessárias e que hoje, no entendimento com lideranças do governo do estado, assumiram o compromisso de colocar essas 2 obras no próximo orçamento. Face a isso, nós também queremos aqui, deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, retirar as nossas 2 emendas, deputado Ivanates, em nome desse compromisso do governo do estado, a quem eu também quero aqui, como deputado, cumprimentar o governo pelo pedido de autorização por esse projeto de empréstimo de 119 milhões de dólares para ser investido em contenções de cheias, em prevenção de questões climáticas no estado de Santa Catarina. Essa é, sim, uma grande prioridade e, como deputado, a gente está aqui também para apoiar, mas também queremos que o estado olhe para o extremo sul de Santa Catarina com obras nesse sentido. Portanto, deputado Pepe Colasso, quero aqui retirar as nossas emendas em nome desse compromisso assumido pelo Poder Executivo. Peço então ao presidente Marcos que faça... Senhor presidente. Deputado Vonei, por favor.
Só queria deixar também a minha mensagem nesse sentido, parabenizar primeiramente o governo do Estado por esta grande ação de buscar esse recurso para fazer a proteção dos catarinenses. É um investimento alto, que já está direcionado, já está alinhado com o banco, já tem todo um plano de aplicação construído. Então, logo entendemos também que talvez nós, com essas emendas, poderíamos atrapalhar o processo. E não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para contribuir. E mostrou, através do gesto da bancada do Sul, de abrir mão neste momento da emenda, mas mostrou que essa casa realmente ela é a casa que através do diálogo a gente encontra os melhores resultados. Sendo assim, sensibilizou e já alertou o governo do Estado de que precisamos do investimento. Então, parabéns também para o governo do Estado e para os deputados que entenderam essa proposta, oportunizando então na LDO incluir essas obras tão esperadas pelo nosso sul do Estado, quanto a redragagem do Rio Tubarão, quanto que as obras de redragagem do extremo sul do nosso Estado, o qual o deputado Zé Milton acabou de relatar, uma vez de que são obras muito importantes que vão trazer aí também segurança aos catarinenses do sul do Estado. Precisamos e é necessário, mas já evoluímos. Então, não foi uma provocação, mas foi um alerta, e esse alerta dado através da proposta das emendas, oportunizou o governo a abrir a porta para fazer com que incluíssemos essas obras já na lei de diretrizes orçamentárias na próxima, fazendo assim com que abra a rúbrica para fazer com que essas obras possam ser contempladas num futuro já próximo. Uma vez também que os projetos ainda não estão prontos, mas, como você bem falou, Pepe Colasso, finalizando os projetos, nós podemos sim conversar com o governo, fazer o planejamento orçamentário, porque já está direcionado dentro da nossa lei de diretrizes orçamentárias para os próximos anos. Então, é uma grande evolução, uma grande entendimento aí das lideranças, e que quando os líderes se entendem, com certeza Santa Catarina num todo acaba ganhando. Obrigado e parabéns pela atitude das duas partes, tanto a Assembleia quanto o governo do Estado. Obrigado, deputado Volney. Peço então para que o deputado presidente Marcos faça a leitura da relatoria do projeto de lei 0090/2025, registrando que houve o encerramento da tramitação de todas as emendas que foram apresentadas, né? Então, com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0090/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, com garantia da União e no âmbito do Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de Desastres em Santa Catarina, estabelece outras providências. No âmbito interno das três comissões, CCJ, Finanças e Trabalho, os seus presidentes foram designados relatores da matéria. O presente projeto de lei foi deliberado pelos líderes para ter tramitação especial com um calendário fixado e distribuído a todos os senhores deputados. No entanto, no período de apresentação de emendas, os senhores deputados José Milton Schaeffer e Pepe Colasso apresentaram o deputado Zé Milton 2 emendas, o deputado Pepe Colasso uma emenda, que se transformou em emendas de bancada do Sul. Mas no dia de hoje, a bancada do Sul e também os deputados Pepe Colasso e José Milton abriram mão da manutenção das suas emendas, pedindo o encerramento delas, razão pela qual o presente projeto de lei volta a tramitar na sua forma original. E o voto a ser concedido a partir de agora é em razão da originalidade do projeto de lei, verificando toda a documentação constada, as planilhas de juros, parcelas, todas elas estão acostadas no presente projeto de lei, e razão pela qual os três presidentes emitem o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria na forma original, tendo em vista o encerramento das três emendas. Então, o voto dos três presidentes é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão o projeto de lei 0090/2025, já aqui relatado pelo presidente Marcos Vieira, que houve encerramento da tramitação das emendas, então o projeto de lei está na sua forma original. Em discussão, deputado Mioto. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui Vossa Excelência
deputado Pepe Colasso, deputado Zé Milton Schaefer, como bem frisou aqui o deputado Volney, na dúvida de que poderia atrapalhar alguma coisa na contratação do empréstimo, como sugeri ontem, é muito prudente que tenhamos esse recuo, mas também esse avanço, que é um grande avanço que conseguimos, que é justamente o compromisso do governo do Estado para que seja colocado na LOA, lei orçamentária, para que no ano que vem nós possamos, uma vez que os projetos ainda não estão prontos, então vai ser algo bem temporal, né? Não vai ser algo intempestivo, vai ser temporal a colocação desse projeto para o ano que vem, tanto a dragagem do Rio Tubarão, que é essencial para a cidade, para a região, para o entorno, também, como bem frisou o deputado Zé Milton Schaefer, a questão da barragem do Rio do Salto em Timbé do Sul, que acaba alagando Araranguá, e também a questão de Uruçanga. Então, são 3 demandas importantíssimas para o sul do estado, e que agora sim, de maneira temporal, não extemporânea, essa Assembleia, com o governo do estado, todos juntos conseguimos chegar a esse consenso, então, para que as obras sejam realizadas. E resta também as demais bancadas que possamos também reivindicar junto ao governo do estado as obras prioritárias. Mas repito o que falei ontem, nós colocamos cerca de 300 milhões de reais, o maior orçamento da história para defesa civil, proteção e defesa civil, prevenção e defesa civil para este ano, e segundo dados do TCE, pouco está sendo executado. Então, nós precisamos também acompanhar a execução, a aplicação, pois somados a mais esses mais de 700 milhões de reais que virão, vai para quase ou para mais de 1 bilhão de reais, e fazendo um bom uso desse recurso, parabenizando o governo do estado por priorizar também a proteção e defesa civil, fazendo bom uso desse recurso, com certeza nós vamos mitigar toda a situação que passa o nosso estado de enchentes, de calamidades e de tantas outras intempéries climáticas. Então, parabéns a esta casa, parabéns ao governo do estado, chegamos a um bom termo e quem ganha é Santa Catarina. Obrigado, deputado. Deputado Mário Mota. Continua em discussão a matéria. Deputado Volney? Não. Coloco, então, vou encerrar a discussão, coloco em votação projeto de lei 0090/2025. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os membros da Comissão de Transportes permaneçam aqui no plenário, porque vai ter reunião dessa comissão agora. Questão de ordem também. Questão de ordem. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, nós havíamos previsto uma reunião da Comissão dos Direitos do Consumidor, do Contribuinte e de Legislação Participativa, marcada para o próximo dia 22, terça-feira que vem. Mas, atendendo a um pedido especial, tanto do deputado aniversariante do dia, Matheus Cadorim, como do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Marcos Vieira, nós estamos convocando uma extraordinária para logo mais às 13 horas, 1 da tarde, na sala das comissões, para analisarmos o projeto de lei 563 do deputado Matheus Cadorim, que institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica no Estado de Santa Catarina. Eu já antecipo o agradecimento ao relator do projeto, o deputado Volney Weber, a Cidinha e a toda a sua equipe, pegos de relativa surpresa, por conseguirem desenvolver o relatório e voto para que possamos analisar e votar, quem sabe com condições ou em condições de trazer para o plenário ainda na tarde de hoje. Então, 13 horas, sala das comissões, Comissão dos Direitos do Contribuinte, do Consumidor e de Legislação Participativa. Muito obrigado, e faço apenas um registro, se me permite, a um grupo relativamente grande de alunos da Unisul de Tubarão, aqui na casa. E eles trazem uma preocupação muito grande, uma vez que, com a Ânima adquirindo a Unisul, ela deixou de integrar a ACAF, sabem os senhores. Consequentemente, não passa a receber os recursos da universidade gratuita prioritariamente, mas contavam com o Fundes para bolsas de muitos dos seus acadêmicos. E a informação que receberam é de que o governo do estado diminuiu a cota para a Unisul, apenas renovando contratos já existentes.
sem acrescentar mais nenhum contrato. Então, a presença deles é para alertar todos os deputados e colocá-los em atenção para que possam reivindicar ao governo do Estado, especialmente a aplicação do Fundesc, com uma cota que permita aos novos universitários também acessarem a esses recursos. Faço esse registro e agradeço. Muito obrigado. Registrado a convocação de reunião feita pelo deputado Mário Mota. E também, deputado, bem colocado aqui, um assunto que essa casa está dando muita atenção, que é a questão das bolsas de estudos para as universidades que não são comunitárias e houve uma limitação. E a Unisul, né, diz respeito também à Universidade do Sul de Santa Catarina. Nós teremos, inclusive, uma reunião hoje na presidência, às 15h30, onde vai estar presente também o magnífico reitor, o Mauri Herth, para tratar desse assunto aqui na Assembleia, que é um assunto que está criando aflição em muitos estudantes no nosso Estado. Eu agradeço ao deputado presidente Ivan Nats, presidente da Comissão de Serviço Público e todos os seus membros dessa comissão, ao presidente Marcos Vieira de Finanças e Tributação e todos os seus membros, e a toda a nossa Comissão de Constituição e Justiça pelas importantes deliberações que tivemos nesses últimos 2 dias de projetos, principalmente que vieram aqui do Governo do Estado. E dessa forma, mais uma vez reitero que a nossa ordem do dia hoje foi antecipada para as 14 horas, então pedimos a presença de todos os excelentíssimos deputados para que possamos aí sim deliberar em plenário esses importantes projetos que aqui discutimos nessas comissões. E dessa forma declaro encerrada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e a de Trabalho, Administração e Serviço, declaro encerrada esta sessão em conjunto.